E aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer aqui um exercício, tá, sobre método dos nós. E é o 6.26 do Riber edição 10, tá? Cada membro da treliça é uniforme e possui massa de 8 kg por metro. Determine a força em cada membro e diga se estão sob tração ou compressão. Resolva o problema assumindo que o peso de cada membro pode ser representado como uma força vertical, metade sendo aplicada em cada extremo, tá? Então esse problema aqui... Não, primeiramente, tá? Problemas de método dos nós, eles são sempre iguais, tá? Então, não tem muito o que eu fazer aqui que vai ser diferente. Então, eu estou pegando alguns exercícios aqui diferentes, tá? Vou pegar dois métodos dos nós e dois métodos das seções que talvez tenham algum segredinho diferente para passar para vocês, tá? Mas fora isso, é tudo igual, tá? Então, faz em cada nó, descobre cada força e assim vai, tá? É bem cansativo, tem que trabalhar bem com o cálculo ali e tudo mais, tá? Mas tirando esses normais, tem uns que são umas exceções, vamos dizer assim. Por exemplo, esse aqui é um deles, tá? Por quê? Porque quando a gente faz normalmente, os exemplos que eu fiz no meu vídeo de teoria, por exemplo, os exercícios não consideravam o peso dos membros, tá? Só que nesse aqui, ele vai considerar o peso do membro. Então, como é que a gente vai trabalhar quando isso for considerado, tá? A gente tem que calcular primeiro o peso de cada um dos membros, certo? E depois a gente vai ler a dica aqui e a gente vai entender o que tem que fazer. Ó. Metade do peso sendo aplicado em cada extremo. Ou seja, se a gente tem um membro AB, por exemplo, a metade do seu peso vai ser aplicado no extremo e a outra metade vai ser aplicada no outro extremo. Ou seja, o peso do membro AB ele é dividido entre os dois pinos onde ele está conectados. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Como a gente trabalha nos nós, a gente precisa então descobrir qual que é o peso total de cada nó, certo? Então esse é o grande detalhe dessa questão aqui. E como que a gente faz isso? A gente vai dizer que o peso do nó A vai ser a metade do peso do nó AB, do membro AB, mais a metade do peso do membro AE, certo? Então quando a gente fizer isso, a gente faz para todos os nossos nós que a gente vai ter que trabalhar, e daí a partir disso, quando a gente tem essas informações, a gente consegue fazer o que a gente sempre faz, né? Montar os nós e ir calculando somatório de força x e y para descobrir a força em cada membro, tá? Então eu vou fazer essa parte com vocês aqui, ó. Vamos lá. Então vamos calcular o peso no nó A. Peso no nó A. Deixa eu só trocar para preto isso aqui, tá? Ele vai ser peso do nó AB sobre 2, certo? Que é o nó que está conectado nele, mais o outro nó que está conectado nele, que é o peso do AE. Então, peso do AE sobre 2. Quanto que vai dar isso? Peso do nó AB. Quanto que é o peso do nó AB? 8, que é a distribuição, né? Vezes a gravidade, vezes o tamanho dele. Por que é a gravidade? Porque aqui a gente está falando que é 8 kg por metro. Então, se a gente multiplicar por 9,81, que é a gravidade, a gente vai ter Newton por metro, certo? Que é isso que a gente precisa. E daí vezes o tamanho. Qual que é o tamanho desse nosso membro aqui? A gente tem esse triângulo que é 2 e 1,5. Se a gente fizer a hipotenusa, a gente encontra que ela vai ser 2,5. Tá? Então o tamanho dele é 2,5. E tudo isso a gente divide por 2. Tá? E agora o peso no membro AE. Aqui de novo, 8 vezes 9,81 é a distribuição e vezes o tamanho do membro AE, que é 1,5. Né? Tudo isso divide por 2. Então, fazendo essa conta, a gente descobre o peso no nó A. Qual vai ser o peso no nó A? Vamos fazer aqui junto, tá? Não fiz essa conta aqui ainda. 8. Não, mentira, eu fiz, mas vou repetir agora que eu não lembro aqui. 2,5 divide por 2, tá? Então aqui vai dar 98,1 nesse primeiro termo. Daí mais o outro termo ali, que vai ser 8 vezes 9,81 vezes 1,5 divide por 2. Tá, então aqui vai dar 156,96, o total, tá? Newtons. Esse é o peso no nosso nó A, certo? Então agora a gente vai descobrir nos outros nós. Um outro detalhe dessa questão aqui, a gente não precisa recalcular as reações de apoio nela, tá? Por quê? Porque percebam que se a gente tem o peso do nó A e a gente fizer o método dos nós no nó A, a gente vai ter o peso e as duas forças que a gente tem que descobrir. Então a gente consegue resolver o problema facilmente, tá? Sem precisar calcular as reações de apoio. Porque daí a gente resolve o nó A
Depois vem para o nó E, descobre esses outros dois nós aqui, e vem para o nó B e descobre esses outros dois aqui, sem precisar chegar nos nó C e nó D, tá? Então vamos lá. Agora vamos fazer o peso do nó E. O que vai ser? Vai ser o peso do AE sobre 2, então PAE sobre 2, né? Que é o nó que conecta nele ao AE. Depois o peso do AEB sobre 2, mais o peso do ED, né? Sobre 2. Então o peso no membro E, do nó E, desculpa. Esse PAE a gente já descobriu, tá? Que é esse valor aqui. Que na verdade a gente não descobriu porque eu não fiz a conta, tá? Mas eu vou fazer agora aqui, ó. 8 vezes 9,31 vezes 1,5 divide por 2. Então isso é 56,86. PEB, quanto que é o PEB? Esse cara aqui, né? É 2 metros vezes 8 vezes 9,31 dividido por 2. Então isso aqui é 78,48. E esse cara aqui, o ED, você percebeu que ele é igual ao EB, né? Ó, ED ele tem o mesmo tamanho do EB, então o peso vai ser o mesmo. Então mais 78,48. Logo, o PE, fazendo essa continha aqui, vai nos resultar em... Peraí, fiz alguma coisa errada. 78,48 vezes 2 mais 56,86. 213,82. Tá, isso aí. É isso mesmo? Deixa eu confirmar. 8 vezes 9,81 vezes 2,5 dividido por 2. Não é essa a conta. 8 vezes 9,81 vezes 1,5 dividido por 2. 58,86. Aqui, ó. 58,86. Eu fiz errado antes aqui. Provavelmente eu escrevi errado só. Agora sim. Daí fazendo essa conta aqui, só vai somar mais 2 aqui, né? Então fica. Só somei 2 ali. Então fica 215,82. Certo, pessoal? Então agora a gente já tem o peso no nosso nó E. Falta agora o peso do nosso nó B, que são os 3 nós que a gente vai trabalhar, né? Então vamos para o peso no nosso nó B. PB, ele vai ser o quê? PAB sobre 2, que é esse membro AB aqui. PBE sobre 2, que é o mesmo PEB, sei lá, enfim, né? Então PEB sobre 2. E temos também o PBC sobre 2, né? Que é uma novidade aqui. E tem o PBD também, que é uma novidade. PBD sobre 2. Então vamos aos continhos aqui. Esse PAB sobre 2 a gente já tem aqui em cima, né? Este cara aqui, que ele é 98,1. Então esse aqui é 98,1, tá? Que eu já fiz a conta ali antes. PEB, esse cara aqui que a gente descobriu já, né? Que é 78,48. E o BC? O BC ele é o mesmo tamanho do ED, que é o mesmo tamanho do EB, que é 2 metros também. Então vai ser o mesmo peso, né? Então mais de novo, 78,48. Mais o PBD. Como é que é o PBD aqui, ó? Qual é o tamanho desse cara? Se a gente tem... Aqui a gente tem um triângulo retângulo, né, de 2 metros por 2 metros. Então a hipotenusa dele, esse aqui é um quadrado, 2 por 2, tá? Então a hipotenusa de um quadrado, a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2, né? Então é 2 raiz de 2. Então o tamanho dele é 2 raiz de 2. Então isso vai ser... Vamos fazer a conta aqui comigo. Então é 2 vezes raiz de 2, que é o tamanho dele, certo? Vezes 8, vezes 9,81, divide por 2. Então isso aqui dá 110,987, tá? 5. Tá, o tamanho do PB... Aqui, deixa eu só fazer um... Isso aqui vai ser 8 vezes 9,81 vezes 2 raiz de 2, tá? Que é o tamanho dele é 2 raiz de 2, porque a gente tem um quadrado aqui de lado 2. Então, o lado de um quadrado, a diagonal de um quadrado 2 por 2 é 2 raiz de 2.
Certo, fazendo essa conta aqui a gente encontra o valor de PB. Quanto que dá isso? 78, não lembro também, 78,48 vezes 2, mais 110,9875 e mais 98,1. Não, fiz errado. Mais. Isso, dá 366, tá? Então, 366 newtons. Esse é o nosso peso do nosso nozinho B. Então é isso, pessoal. Esse é o grande segredo dessa questão, tá? Pra falar a verdade, esse é o grande segredo. Depois disso aqui, é só a gente montar o método dos nós, que eu já fiz, tá? Então, para adiantar um pouco aqui o meu serviço, eu já fiz esse método dos nós. E eu vou dar uma repassada aqui com vocês, tá? Só para a gente relembrar, mas é o que a gente sempre faz, tá? Então, aqui, ó, pegando o nosso nó A, como é que a gente vai trabalhar no nosso nó A aqui, ó? O que a gente tem no nó A? A gente tem as duas forças, a B e a E. E a gente tem também o nosso peso A, né? Então, o que eu coloquei, ó? PA, AE e AB. E esse ângulo θ aqui, a gente descobre o seno e o cosseno dele a partir desse nosso triângulo 1,5, 2 e 2,5 de hipotenusa. Então, o cosseno deste ângulo θ aqui vai ser 1,5 sobre 2,5 e o seno deste ângulo θ vai ser 2 sobre 2,5, tá? Então, usando todas essas informações aqui, a gente faz somatório de força em Y, já descobre direto o AB, tá aqui. Certo? Sempre usando o peso, né? A gente tem que colocar o peso nessa questão. Depois a gente faz somatório de força em X e descobre o AE. Está aqui as duas forças, AE e AE, e AB e AE, né? Indo para o nosso nó AE, o que a gente tem no nó E? Vamos olhar na imagem lá. A gente tem, no nó E, a gente tem uma força na vertical, EB, temos a força EA, que é a mesma AE, que a gente já tem, e temos a força também ED, certo? Dos membros. E a gente tem, claro, o peso, né? Então, indo aqui, olhando aqui o meu diagraminha, a gente tem EB, EA, ED e o peso EE. Fazendo somatório de força em X, a gente já consegue ver aqui que ED tem que ser igual a EA, certo? Então, ED é igual a EA, que vai dar esse valor aqui. Só copiar o nosso AE aqui de cima, né? EA e AE é a mesma coisa, né? Somatório de força em Y igual a zero, a gente descobre que EB é igual a PE, né? Então, o PE a gente tem lá em cima. Nosso P é 215,82. Então, nossa força EB é 215,82 também. E por último, o nosso nó B. Tá? Se a gente olhar o nosso nó B aqui, ó, a gente vai ter essa força na vertical, essas duas aqui e essa na horizontal. Tá? E tem os ângulos aqui, né? Este ângulo, que eu posso chamar de alfa, ele é 45 graus. Por que eu sei que ele é 45 graus? Porque eu tenho aqui um quadrado, né? 2 por 2. Então, esse aqui tem que ser 45 da mesma forma que esse aqui também é 45. E esse ângulo aqui, ele é o 90 menos o θ, né? Então, esse é o 90 menos o θ, tá? Então, o que é? Se o cosseno desse aqui é 1,5 sobre 2,5, então o seno desse cara vai ser 1,5 sobre 2,5, é só o inverso, tá? Daí, trabalhando com essas informações, a gente vai chegar aqui nessas respostas, tá? Então, fazendo o somatório de força em Y, a gente já consegue descobrir direto o BD, certo? Ó, menos BE, menos PB, menos BD seno de 45, menos o cosseno desse ângulo aqui, alfa, né, que eu chamei de alfa, que é o 90 menos o θ. Então, isso aqui é o cosseno, é o seno de θ, que é 2,2 dividido por 2,5. E assim vai. A gente monta aqui, isola o BD e consegue encontrar ele, certo? Se você quiser tirar um print para depois copiar, enfim. E depois aqui a gente tem somatório de força em X para descobrir a nossa força BC. Então, o X, o que a gente tem? BC, BD cosseno de 45 e BA seno de alfa, né? Que é a mesma coisa que o cosseno de θ. E tá aqui as respostas, tá? BC descobre isso. Então é isso, pessoal. Esse exercício aqui, eu quis passar ele porque ele tem esse detalhezinho aqui, tá? Dos pesos e tudo mais. Mas de resto é tudo igual ao que a gente já fez nos outros exemplos, tá? É simplesmente aplicar método dos nós e ter que fazer somatórios de força em X e Y e é isso, tá? Tomem bastante cuidado com sinais, bastante cuidado com as continhas em si, porque qualquer errinho pode trancar tudo e você ter que fazer tudo de novo, tá? E é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, peço que deixem um like, inscrevam no canal e até a próxima. Valeu!